Sejam então bem-vindos, estamos de volta, especial Informação, mais uma edição aqui na Hértz e completou-se neste 3 de dezembro, um mês após a tomada de posse de Tiago Carrão como Presidente da Câmara de Tomar, eleito pela AD naquela que foi uma das mudanças mais significativas do Médio Tejo. Ou seja, depois de um período de 12 anos de gestão do Partido Socialista, eis que houve assim uma viragem à direita, uma mudança simbólica, uma vez que o último Presidente da Câmara de Tomar, eleito precisamente pelo PSD, tinha sido Carlos Carrão, o pai do nosso convidado de hoje, atual Presidente. Tiago Carrão, obrigado pela presença, boa noite, bem-vindo. Permita-me então começar por recuar até ao dia 12 de outubro, dia das eleições, e perguntar-lhe e colocar-lhe esta pergunta. Se foi o Tiago Carrão que ganhou as eleições ou se foi Hugo Cristóvão que as perdeu? Porque é comum dizer-se que quem está no exercício de funções, no exercício do poder, pelo menos tem aquela maior dose de favoritismo para renovar o mandato. Daí a minha questão, se sente que foi o Tiago Carrão mesmo a ganhar estas eleições ou se também Hugo Cristóvão foi ele que as perdeu. É uma questão pertinente e mais uma vez boa noite Feliciano, boa noite Rádio Hértz e boa noite aos ouvintes que nos acompanham. É uma pergunta que realmente no rescaldo da noite eleitoral e depois dessa noite de 12 de outubro, que já mereceu essa reflexão, ao vermos os dados, aquilo que é, e já agora se calhar um primeiro reparo, digamos assim, acho que não foi nem o Tiago ou nem o Cristóvão, o que foi efetivamente foram esforços coletivos. Esse é o primeiro ponto, ou seja, a vitória que aconteceu e a derrota que aconteceu foram resultados. O resultado que aconteceu foi o esforço coletivo das equipas nas juntas de freguesia, da equipa na Assembleia Municipal e da equipa na Câmara Municipal, que eu tive o privilégio de liderar nesta candidatura e que tenho agora a possibilidade de trabalhar com todos esses que se propuseram a trabalhar pelo nosso Conselho. Ou seja, primeiro que tudo, há realmente uma vitória, mas uma vitória que é resultado de um esforço coletivo em que eu sou o rosto visível e tive realmente esse privilégio de liderar. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, eu diria que há efetivamente uma vitória da AD, há efetivamente uma vitória da equipa que liderei, porque se olharmos para os dados percebemos que o Partido Socialista não perdeu votos em relação a 2021. A AD sim conseguiu conquistar a confiança dos tomarenses e um reforço muito significativo acima dos 1.500 votantes em relação a 2021. Ou seja, não houve, e eu percebo isso porque muitas vezes falamos de para ganhar eleições é preciso que do outro lado se ponham a jeito para as perder. O que é facto é que, primeiro, sim, eu considero, falei disso durante a campanha, que efetivamente estavam a jeito para as perder, mas o resultado eleitoral o que espelha é que realmente houve uma vontade de mudança muito significativa, uma vontade de confiar em alguém diferente, numa equipa diferente, num projeto com ideias diferentes, e isso manifestou-se até na afluência que foi maior. Tivemos uma maior afluência nas urnas e isso depois traduziu-se então nesse crescimento muito significativo da votação da AD, enquanto o lado do Partido Socialista essencialmente manteve-se ali, não perdeu, mas também não conquistou eleitorado. Uma das primeiras novidades, permita-me o termo, deste mandato teve a ver com esse acordo estabelecido com o Chega, neste caso com a presença do vereador Samuel Fontes como vereador a tempo inteiro, com alguns pelouros, mercados e feiras, transportes, biblioteca, cemitérios, também o Canil Gatil. Mas a minha questão é a seguinte, e feita esta introdução, para lhe perguntar o seguinte, até porque sinto que os tomarenses não ficaram bem esclarecidos sobre aquilo que efetivamente antecedeu este acordo. Houve ou não conversações no sentido de chegar a alguma plataforma de entendimento com o Partido Socialista, neste caso com o Cristóvão? Sendo muito claro, não houve conversações nesse sentido. Da nossa parte e da AD, do partido da coligação de partidos que venceu estas eleições, a mensagem que ouvimos dos tomarenses foi muito clara. As pessoas procuraram, como eu dizia ainda há instantes, procuraram uma mudança. Procuraram uma nova governação, uma nova forma de estar na governação municipal e de novas ideias, novos protagonistas e, portanto, para nós seria defraudar as expectativas dos tomarenses se nos fôssemos juntar àqueles a quem ao longo dos últimos anos, porque não foi nos últimos meses apenas, nem nas últimas semanas, mas daqueles que ao longo dos últimos anos dissemos que não entendíamos que não estavam a cumprir
aquilo que era necessário para Tomar, nem a corresponder àquilo que era necessário fazer para a governação municipal de Tomar. E, portanto, se nos apresentamos com um projeto novo, com um projeto pela mudança, para fazer diferente, se a primeira coisa que fizéssemos fosse nos juntar a quem realmente estava e estava a fazer aquilo que nós, tanto e bem, criticámos, penso que isso seria defraudar completamente as expectativas. Sendo que o que é facto é que, apesar de não haver esse interesse da AD, do lado de lá também houve imediatamente um bloqueio e não que houvesse esse interesse, mas houve efetivamente logo essa mensagem sobre um tom que pretendiam marcar no início da governação. O que nos leva então a este acordo de governação com o Chega e que fez com que o vereador Samuel Fontes nos acompanhe então na governação. E que, no fundo, é o acordo. Nós queremos, e temos pensado de fundo, o que é que as pessoas esperam de uma governação municipal. As pessoas esperam trabalho feito, esperam problemas resolvidos. Isto é o que as pessoas esperam, na sua essência. Para fazermos esse trabalho e para resolvermos esses problemas, precisamos de condições e precisamos, primeiro de tudo, de estabilidade. Não podemos estar, e porque temos Mas era muito arriscado a AD avançar sozinha? A partir do momento, e foi algo que foi, sendo também bastante claro, chegou-se a ponderar sobre isso, em avançar com um governo minoritário, como existem noutros municípios pelo país fora, mas noutros municípios pelo país fora também vemos oposições um pouco mais responsáveis, que percebem a mensagem, percebem aquilo que foi o sinal que os eleitores deram e disseram, não, nós queremos que seja este partido, sejam estas pessoas a governar, e que dão essa hipótese, e nós temos hipóteses como, por exemplo, Carlos Moedas, governou o mandato passado em minoria e conseguiu aprovar orçamentos e tudo mais, e eu percebi claramente que o recado era que não seria possível aqui em Tomar. A partir do momento em que isso não é possível, nós temos, eu quero estar preocupado é com Tomar, com os tomarenses, com os problemas que temos para resolver e com os projetos que temos para desenvolver. E não quero estar preocupado de 15 em 15 dias em perceber se as coisas passam ou não passam na reunião de Câmara, as coisas passam ou não passam na Assembleia Municipal. Essa política, que é importante e que é necessária, mas realmente não é isso que as pessoas estão à espera. As pessoas estão à espera que os problemas, e acho que não iam compreender as pessoas se realmente não conseguíssemos dar a resposta àquilo que são os seus anseios. Pronto, ou seja, já aqui acabou por responder mais ou menos à questão que eu tinha projetado para ser a seguinte. Este acordo visa então impedir esses receios de que o Partido Socialista pudesse bloquear projetos tidos como estruturantes para a vossa governação, mas também havia aqui algum receio de que o próprio Chega, pudesse não estar sempre do lado daquilo que a AD entenda como fundamental para o Conselho de Tomar? Isso só o Chega poderá responder. O que sentimos desde a primeira abordagem que tivemos com o Chega, e em particular com o vereador Samuel Fontes, foi uma disponibilidade grande para trabalhar. E é isso que nós queremos, é trabalhar, é vontade de colaborar. Todos aqueles que estejam pelo bem de Tomar, e eu disse isso já várias vezes, todos aqueles que estejam pelo bem de Tomar, todos aqueles que estejam com vontade de colaborar, e as ideias muitas vezes são comuns, outras vezes não são, mas é a falar que nós nos entendemos, não é? Portanto, acho que todos aqueles que têm essa vontade de trabalhar, nós temos também a obrigação de os ouvir, acolher também os contributos, e também, no fundo, é a leitura também que podemos fazer das eleições de 12 de outubro. Houve um resultado, contando aquilo que foi a votação na AD, aquilo que foi a votação no Chega, um resultado muito significativo pela mudança, porque o voto na Chega também temos que saber ler como um voto de vontade de mudar. E, portanto, a maioria da população tomarense efetivamente estava pela mudança e está pela mudança, portanto é apenas natural que haja este encontro de vontades e mais do que os partidos, nós sabemos que numa autarquia, numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, o que conta são as pessoas. E é para isso que nós nos juntámos, fizemos este acordo para permitir, acima de tudo, a estabilidade para trabalhar. Chega à presidência da Câmara de Tomar depois de um período, permita-me dizê-lo, de experiência enquanto vereador da oposição no mesmo município nabantino. O facto de ter exercido essas funções permitiu-lhe chegar a estas funções de presidente já com a noção total daquela que é a realidade da Câmara Municipal, ou, permita-me a expressão, já aqui passou por momentos em que andou às escuras? Eu diria que apresentei-me a eleições, apresentei-me como candidato a presidente da Câmara Municipal de Tomar por entender que tinha as condições certas para ser presidente da Câmara Municipal de Tomar. E isso resulta não só destes últimos 4 anos enquanto autarca, enquanto vereador na Câmara Municipal de Tomar na oposição, mas todo um percurso para trás também não o podemos ignorar, ou seja, 4 anos na Assembleia Municipal,
depois 4 anos depois de ter sido candidato à Junta de Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais na Assembleia de Freguesia. Ou seja, isto está-me aqui um percurso autárquico de muita experiência, de muito conhecimento. Agora, se isso, seja ao Tiago Carrão, seja a qualquer outro candidato, é garantia de uma preparação total para aquilo que é a realidade do lado da gestão? Obviamente que não, estamos a falar de uma máquina complexa, uma máquina com muitos funcionários, uma máquina com muitos serviços, portanto, aquilo que chega, mesmo no caso de um vereador na oposição, que chega ao vereador na oposição, já vai muito filtrado, digamos assim. Obviamente que havia aqui um conhecimento, até porque mesmo na oposição fizemos sempre questão de acompanhar os serviços, visitámos os serviços, fomos acompanhando os processos, aqueles que iam à reunião de Câmara e mesmo aqueles que não iam, íamos sempre tentar estar a par, e por isso é que também muitas vezes na altura o Partido Socialista se queixava do número de requerimentos que nós fazíamos, mas nós fazíamos porque efetivamente queríamos conhecer. E por queremos conhecer, por termos essa ânsia de saber mais sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Mar e do município, estávamos efetivamente preparados. Agora, obviamente que há momentos que percebemos que não é que não estivéssemos preparados, porque conseguimos dar a resposta, mas percebemos que há situações que não estávamos a contar com elas, e tem sido também um pouco ao longo deste primeiro mês parte da experiência, parte da nossa atividade, apagar alguns fogos, digamos assim, mas que temos conseguido fazer com sucesso, o que denota precisamente essa preparação para este trabalho. Permita-me então olhar com mais pormenor para este mês desde a tomada de posse, sendo que neste período, digo eu, o anúncio da realização de uma auditoria acabou por ser, se calhar, o tema que mais ondas de choque causou, não só nas redes sociais, e isso vale o que vale, mas também entre o próprio Executivo, sendo que o Partido Socialista, por ocasião de uma reunião de Câmara, até questionou os motivos pelos quais é realizada essa fiscalização, por assim dizer. Desconfia de alguma coisa ao pretender realizar esta auditoria, nomeadamente fala-se nos recursos humanos e no urbanismo, muito diretamente. Desconfia de alguma coisa? Não, isto é um princípio de boa gestão. É esta a mensagem que nós passámos desde a primeira hora, e eu aí até me permito discordar um bocadinho de uma coisa que disse à altura das ondas de choque. Aliás, se houve ondas de choque, pelo menos Aí referia-me à Câmara Municipal, sim, naquela reunião em que o Partido Socialista questionou. Até que não que seja esse o objetivo, mas até fui percebendo que é uma medida que colheu a receptividade das pessoas, porque acho que qualquer pessoa compreende quando se chega a uma organização, seja ela privada, seja ela pública, como é o caso, uma organização desta dimensão, com um percurso longo de uma governação ou de uma gestão, é normal, creio eu, é um princípio de boa gestão, e foi assim que eu aprendi a trabalhar e é assim que trabalharei, em ter esta análise imparcial de vários serviços, e esses são alguns dos exemplos, porque queremos projetar, e é isso que nos estamos a propor, é projetar um futuro para tomar, temos que ter a certeza de qual é que é o ponto de partida. E é uma questão que eu acho que é bom para todos, é bom para os que saíram, é bom para os que chegaram, porque salvaguarda todos, não é, como diziam, usaram esta expressão na Assembleia Municipal, não é de todo uma caça às bruxas, não, é uma ferramenta de gestão, para que nós possamos ter toda a informação atualizada, de forma clara, transparente, para também não andarmos depois daqui, como infelizmente vemos que o Partido Socialista ainda fala, aqui obcecados com o passado. Não, isto é para encerrar um capítulo. Encerramos um capítulo, fazemos a auditoria e encerramos então um capítulo. Este é o ponto de partida. Ou seja, esta auditoria não é feita porque terá havido ou não alguma denúncia, algum motivo para desconfiar, mas sim um princípio de boas práticas que já estava definido mesmo antes de ganhar as eleições. Se ganhasse as eleições, iria avançar para este procedimento. Correto. Num dos debates que tivemos, foi logo muito claro, uma das perguntas que nos fizeram, creio eu, foi até a última pergunta desse debate, era qual seria a primeira medida mais imediata, e cumprimos, iniciámos o procedimento de contratação, que está neste momento a decorrer o procedimento e a elaboração do caderno de encargos, ou seja, nós não é surpresa para ninguém, nós anunciámo-lo previamente, 2-3 meses de antecedência das eleições, que ganhando as eleições era isto que faríamos. Por precisamente um princípio de boa gestão. Para que as pessoas entendam, está em causa um trabalho que será feito por uma entidade exterior. Há aqui prazos a cumprir, quer ver respostas até quando? Nós temos neste momento o que estamos a preparar em caderno de encargos, também depois vai pressupor uma consulta ao mercado, ou seja, não vamos nós indicar, porque isso retirava logo qualquer registro de imparcialidade, não vamos nós indicar, vamos fazer uma consulta ao mercado,
para perceber, porque existe também um conjunto de entidades privadas que fazem este tipo de consultoria e de auditoria, aliás, e vamos fazer esse procedimento dessa forma. Agora, em relação aos resultados, às conclusões dessa auditoria, seria desejável que fosse o quanto antes, porque se é a tal base, como eu digo que é a tal base para fazer o trabalho que queremos fazer, convém que os resultados venham o quanto antes. Não consigo precisar isso, mas espero realmente que seja algo que possa se concretizar no primeiro semestre do ano 2026. Porquê os recursos humanos? Porquê o urbanismo? E outros, mas a questão da contratação pública também me parece relevante, porque no fundo são de 3 dos serviços onde realmente há mais atividade, e essa atividade gera muito documento, gera muito processo, gera muitos casos, e isto é aquilo que é a denominação, não é um caso, antes que seja mal interpretado, e portanto acho que são aquelas que realmente merecem, porque são aquelas que também têm mais impacto, a contratação pública, o urbanismo, e os recursos humanos agora têm mais impacto com as pessoas fora da Câmara, e no caso dos recursos humanos com as pessoas dentro da Câmara, e no fundo é por aí. Eu recordo-me que, enquanto oposição, o Partido Social Democrata colocou algumas dúvidas em alguns procedimentos concursais para a admissão de funcionários. É isso também? Tem em pensamento esclarecer todas essas dúvidas que na altura manifestaram? O que temos em pensamento, volto a dizer, é estabelecer este ponto de partida. Nós, ao longo, em particular destes últimos 4 anos, em que estive como vereador na oposição, realmente levantámos e mantenho as reservas em relação a alguns desses assuntos, não só ao nível de contratações, contratações de recursos humanos, contratações públicas, também algo que sempre falámos muito e que é o número excessivo de ajustes diretos que existia e até à data ainda existem, de ajustes diretos, procedimentos de ajuste direto na contratação pública, o que nos leva realmente aqui à necessidade de fazer então este ponto de partida para percebermos isso, ou seja, não é por nenhum caso em concreto, não é por nenhuma denúncia, como dizia há pouco, é algo que a auditoria e os auditores farão essa análise transversal aos serviços e farão essa análise transversal de todos os processos e não há nenhum em particular. Permita-me recuar à expressão que preferiu ainda há pouco sobre essa necessidade de apagar já alguns fogos. Por isso, coloco-lhe esta questão muito diretamente. Já teve, ou a sua equipa, já teve alguma surpresa desagradável durante este mês? Eu diria assim, é difícil agora também estar aqui a qualificar o que é desagradável ou não. Eu diria que, se calhar, perguntar assim, qual é que é o principal impacto, e em particular para alguém como eu e como boa parte da minha equipa vinha essencialmente do setor privado. Há ali realmente alguns impactos ou choques com formas de trabalhar que são diferentes daquelas que estávamos habituados. Não melhor nem pior, mas diferentes. Diferentes. E em alguns casos queremos nós tentar aplicar outras metodologias e dizer que se calhar o principal impacto tem que ver precisamente com a forma de trabalhar, ou seja, há coisas que que são prazos que temos que respeitar, mas eu posso partilhar, por exemplo, um episódio em que tínhamos ali determinada situação para resolver com alguma urgência, em que me é apresentada uma situação mais célere, uma solução mais célere, ao que eu pergunto o que é célere? O que é célere para si? 3-4 meses. E eu percebo que não era bem a minha expectativa ali naquele caso, mas isso é só para dar um episódio, ou seja, partilhar um episódio de algumas situações que realmente, pronto, os prazos são o que são, temos de correr, obviamente, tendo tudo dentro daquilo que é regular e legal, isso não está em causa, mas na forma de trabalhar o tal choque ou o impacto mais significativo é, no fundo, aquilo que eu diria, eu posso classificar como uma falta de fluxos de trabalho. Fluxo de trabalho, ou seja, estamos a falar de determinado procedimento, determinada situação, prossegue sempre dentro da mesma forma, passa por aquelas pessoas, passa por aqueles funcionários, por aquele dirigente, ou seja, haver fluxos de trabalho para que as coisas sejam previsíveis. E isso acabamos por perceber que realmente falta essa organização. Se calhar a palavra-chave é essa organização. Encontramos uma casa com muitos funcionários com muita vontade de trabalhar, com muito empenho, com muito brio no seu trabalho, mas que a ausência de orientação superior daquilo que, no nosso entender, a governação anterior não estava a fazer corretamente e que também o criticámos na oposição, a falta dessa orientação superior, por muito melhores e muito esforçados que fossem os quadros do município, é difícil fazê-lo dessa forma. E por isso é que também sentimos essa vontade, essa aproximação dos próprios trabalhadores do município, essa vontade realmente de
podemos implementar metodologias de trabalho diferentes, em boa parte algumas delas também mais rigorosas, mas o rigor gera excelência, não é? E é isso que nós queremos um município excelente. Menos burocracia? No que for possível, sim. Aí também tem que ver, há situações onde já percebemos claramente que vamos conseguir simplificar algumas coisas. Também estamos aqui a fazer algum benchmarking, ou seja, alguma comparação com outros municípios para perceber como é que conseguem funcionar mais depressa em certos serviços, porque aqui a rapidez também no tempo de resposta ao cidadão, também é sinónimo de qualidade. O município existe para dar resposta aos cidadãos, existe para implementar os seus projetos, desenvolver as suas obras para os cidadãos, existe para dar resposta aos pedidos, às preocupações, aos anseios dos cidadãos, e se essa resposta não for dentro do prazo, dentro daquilo que é expectável, pode a solução ou a resposta já chegar tardia de tal forma que já não é necessária. E por isso essa qualidade de resposta ao cidadão, que vai passar por uma Câmara mais eficiente, uma Câmara mais transparente, é, no nosso entender, fundamental. Aproveitando o facto de ter falado nos funcionários e fez questão, aqui quando falo no individual também quero falar no plural, o Tiago e a sua equipa fizeram questão de reunir com os funcionários do município, os diferentes setores do município, por aquilo que já tiveram, acredito eu, a oportunidade para verificar ponto de situação, radiografia. Quando se diz que há funcionários a mais na Câmara de Tomar, essa é uma constatação ou estarão estes recursos humanos não tão bem distribuídos como deveriam? Aqui o reforçar este ponto, ou seja, nós fizemos estes encontros com os vários serviços ou os funcionários dos vários serviços. Nós, à data de hoje, e hoje, por exemplo, acabamos por visitar mais 2 serviços, ainda não conseguimos chegar a todo lado, isto temos de ser claros, neste mês foi curto para todas as solicitações que tivemos externas, também internas, mas também é a nossa vontade, obviamente, visitar todos os serviços presencialmente, reunir com todos os dirigentes 1 a 1, sendo que a primeira coisa que fizemos quando entramos no dia 4 de manhã, começámos logo com uma reunião com todos os dirigentes do município, para falarmos de forma transversal com todos, mas obviamente depois há reuniões setoriais com cada um para percebermos quais são os desafios e também para começar já a preparar 2026 e os próximos 4 anos. E ainda não conseguimos, dizia eu, chegar a todos os serviços. Será para breve. Eu compreendo que existem pessoas, seja funcionários, seja pessoas de fora, que têm essa preocupação, essa vontade, essa necessidade e essa urgência até em falar comigo, connosco. Ainda não chegámos lá, mas vamos conseguir, pelo menos não é seguramente por falta de esforço, porque a agenda está efetivamente preenchida de manhã à noite e às vezes pela noite dentro. Por exemplo, ainda esta semana partilhei nas redes sociais que na segunda-feira aproveitámos o feriado com mais tranquilidade para estarmos o dia todo na Câmara Municipal, a nossa equipa de governação, a preparar o orçamento para 2026, porque efetivamente durante a semana tem sido complicado face ao volume de reuniões que fazemos, porque é importante nesta fase haver esse reconhecimento. Sobre a questão dos trabalhadores, e pega um bocadinho com aquela palavra que eu dizia há pouco, que é a organização. O que vemos, mais do que falar no número, o que vemos é efetivamente, se calhar, os serviços que efetivamente estão desfalcados, serviços, e alguns deles com impacto muito direto na qualidade de serviço que o município presta ao cidadão, na qualidade da resposta e na rapidez da resposta, e outros serviços onde se calhar conseguimos aqui ter algumas otimizações. É um processo que vai ser longo, não conseguimos, aliás, nós temos uma ideia que queremos trazer, e foi de algo que também falámos, já tínhamos falado e que já falámos disso publicamente até em reunião de Câmara, que é uma nova estrutura orgânica para a Câmara Municipal de Tomar. Trazemos as nossas ideias, mas não vamos dar esse passo de forma precipitada. Vamos primeiro falar, e estamos a falar e a ouvir os serviços, a ouvir os dirigentes, para perceber aquilo que é a realidade do dia-a-dia deles, aquilo que é também projetar o futuro, ou seja, alterar a estrutura orgânica em parte será para corresponder àquilo que é a realidade, que já não bate muito certo com a estrutura que temos formalmente, mas também pensar já uma estrutura orgânica para o futuro e capaz de dar resposta em termos de organização. E depois, obviamente, que dessa organização vai decorrer a oportunidade também, como eu disse nesses encontros, nós fizemos encontros com todos os funcionários, essencialmente. Há uma outra situação mais pontual que ainda não conseguimos realmente falar com os funcionários, porque são serviços que estão um bocado mais dispersos, mas praticamente, eu diria que a grande parte dos funcionários já tivemos a oportunidade de falar, e deixámos a porta aberta, porque as mensagens que nós trazíamos eram ali, essencialmente, transmitir-lhes que a Câmara Municipal tem todas estas obrigações que já falámos para com o cidadão, para com o município, para com o nosso território.
mas não nos podemos também esquecer que a Câmara Municipal é uma entidade empregadora. E também tem responsabilidades enquanto entidade empregadora para com os seus funcionários, ao nível da valorização dos recursos humanos, ao nível da criação de um ambiente de trabalho que se traduz em bem-estar, que se traduz em qualidade de vida, no balanço, no equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, em tudo isso, e também que a Câmara Municipal de Tomar, enquanto entidade empregadora, seja promotora também de que aqueles que querem, legitimamente têm ambições ou aspirações a estudar, continuar o seu percurso académico, que a Câmara Municipal possa ser parceira nisso. Também... Mas não havia essa liberdade? Não sei, liberdade, se calhar é uma palavra muito forte, não sei se havia a liberdade ou não. O que percebemos foi que do lado dos funcionários do município houve realmente ficaram uma satisfação muito grande com esta disponibilidade em falar sobre estes temas. E eu, por exemplo, amanhã mesmo vou ter uma reunião com uma funcionária assistente operacional, que legitimamente e bem teve essa aspiração a estudar, formou-se, neste momento é formada em gestão de recursos humanos, e tem legitimamente aspirações a poder agora aplicar esse conhecimento que teve. E eu estou disponível para falar, não, sendo também muito claro, obviamente não há aqui a garantia nem a possibilidade de conseguir corresponder às expectativas de toda a gente no curto prazo, mas estamos disponíveis para falar, para conhecer, para tentar percebermos, porque se trata muito também, a produtividade, digamos assim, também se gera com as pessoas certas nos lugares certos. E às vezes temos que há pessoas que com determinada formação que estão, por muito competentes sejam, estando deslocado num serviço que não era aquela a sua vocação, a sua formação, até pode estar a cumprir bem, mas podia cumprir muito melhor e sentir-se muito mais realizado a fazer um serviço que era a sua vocação. Muito bem, vamos então avançar, até porque o tempo passa a correr. Diria que outro dos assuntos que marcou este mês foram as suas declarações relativamente às obras em curso na escola Gualdin Pais, deixando esse alerta de que esta intervenção estará com um atraso, ou está com um atraso de alguns meses, que pode mesmo fazer perigar a totalidade do investimento. Ao dia de hoje, não nos dá então a garantia de que tudo fique pronto a tempo e horas? Não seria. Eu tenho este compromisso com as pessoas e que vou manter desde a primeira hora. Sejam boas ou más notícias, comigo podem esperar, comigo e com os que estão comigo, podem esperar a verdade, a responsabilidade e a transparência. E, portanto, não vale a pena estar, como o meu antecessor estava em setembro, a dizer que estaríamos a tempo do ano letivo, quando a essa altura já sabíamos que não. Esse caso concreto, e infelizmente não... Mas nessa altura, como vereador, já sabia que isso não ia acontecer, ou este processo... Muito bem. Mas percebe-se há data de hoje que não foi de um mês para o outro que as obras atrasaram quase 6 meses. Nós estamos a falar por várias situações, desde logo também há alguns imprevistos em obra, algumas erros e omissões de projeto, tudo isso que entretanto também virá a reunião de Câmara publicamente para dar a conhecer, até porque teremos que aprovar esses trabalhos complementares que vão ser já perto de €500 mil, ou seja, estamos a falar de 500 mil euros que não são financiáveis e que terão que ser pagos pelo município por trabalhos complementares, trabalhos que não estavam previstos inicialmente, por várias razões, como eu dizia, mas é sobre a questão do atraso. Há aqui, isto tem vários pontos que importa ver. Estamos a falar de uma obra muito significativa, à volta dos 4,5 milhões de euros, uma obra que deveria estar, ou estava contratualizada para estar concluída em junho deste ano, ou seja, a tempo do PRR. Esta é uma obra financiada pelo PRR. E o que é que acontece com o financiamento? Se não houver nenhuma alteração àquilo que é o PRR e o pagamento dos projetos financiados pelo PRR, tudo aquilo que aconteça depois desse prazo não é possível depois ser ressarcido em termos de financiamento. Ou seja, nós à data da visita que fizemos à obra, há cerca de 3 semanas, creio eu, foi logo um dos primeiros temas que quis agarrar, percebemos que tínhamos uma execução na casa dos 30%, ou seja, 1 milhão e qualquer coisa, o prazo decorrido já era cerca de 3/4, ou seja, um desfazamento muito grande entre aquilo que é o prazo, o calendário, no calendário da obra. O que é que isso significa? Imaginemos que chegamos ao final dos 4,5 milhões com 1 milhão por executar. É 1 milhão que depois não conseguiremos obter financiamento para ele, numa obra que era financiada a 100%. A juntar aos trabalhos complementares, já estamos a falar de 1,5 milhão que não é aos cofres do município, é a todos nós, não é? É a todos os nossos contribuintes. E não é caso único, parece-me a mim que temos de ter atenção a todas as empreitadas em curso,
e perceber concretamente realmente qual é que é o ponto de situação, porque também já tive a oportunidade de visitar o Jardim de Infância e a creche da Rua Lopes, sendo que parte é financiada pelo PRR, parte é financiada pelo 2030. No 2030 temos prazos mais alargados. Pronto, não há esta... É óbvio que é importante as obras acabarem, mas há esta questão realmente o que é PRR tem que estar concluído até junho. E temos E já agora, nesse caso, também se falou que era uma obra, era uma estrutura, o JTI Raul Lopes, o novo JTI Raul Lopes, estaria pronto a tempo do próximo ano letivo. À data de hoje, tem essa expectativa? Não, é difícil. É difícil que isso aconteça, até porque é uma obra que ela por si, o prazo para a execução da obra já era para setembro, estou a falar de cor, mas já era para setembro, precisamente ou seja, para o início do próximo ano letivo. do início do ano letivo, já esse prazo era além daquilo que é o prazo do PRR, e depois há ainda a questão de que neste momento já se antevê também ali alguns atrasos, já se antevêem também trabalhos complementares ali perto já dos 300 mil euros, e portanto estamos a falar já a juntar aquilo que são os trabalhos complementares da Gualin Pais. 1,5 milhão, 1.800.000 neste caso. E estamos a falar, ou pelo menos em termos de trabalhos complementares, que é aquilo que podemos dar como certo, mas então neste momento estamos a tentar com os projetistas diminuir esses valores, mas nunca, creio que não vai fugir muito disso. E temos depois também o atraso, ou seja, bastante atrasar, e neste momento nós visitámos essa obra mais recentemente, há cerca de 2 semanas, uma obra que já estava com 3 meses de atraso, onde junto ao empreiteiro percebemos que há ali um esforço para tentar reduzir esse atraso, e provavelmente há ali um mês que se vai conseguir reduzir, mas não deixam de ser 2 meses de atraso e portanto também falhar o início do ano letivo. Sendo que aí o impacto é mais significativo do lado da Gualin Pais, porque estamos a falar, com o atraso do ano letivo, estamos a falar dos contentores que são necessários, que são pagar mais meses para os contentores. Pronto, também sabemos que a experiência ou a gestão daquela experiência académica ali dos alunos também é mais complexa, e portanto há realmente esse transtorno adicional. Agora, mas estes atrasos, e dado esse impacto financeiro de que nos está a dar conta, estes atrasos teria sido possível evitá-los? Eu acho que aqui falta uma questão, e que liga um bocadinho com a questão da organização, que é o planeamento. Ou seja, e foi um dos temas também já me ouviram falar, sobre os projetos ou a ausência deles, e quando eu digo projetos, para ser claro, estamos a falar de projetos de execução, ou seja, projetos para avançar para a empreitada amanhã, digamos assim. Porque um projeto não é ter uma ideia e pensar nela, olha, isto é um projeto. Não, isso não é um projeto. Da mesma forma que certas coisas não podem ser apalavradas, não, as coisas têm que ser no papel, e temos de ter projetos de execução, que são os projetos que estão prontos a avançar para a empreitada. Posso dar outro exemplo, o caso da ampliação do Centro de Saúde da Nabância. Também um projeto que seria para estar, ou uma obra que seria para ser financiada pelo PRR. E o que é facto é que não existe neste momento o projeto de execução. O projeto de execução, a correr bem, vamos tê-lo em março. Ou seja, não é uma obra que se vai a lançar o procedimento de empreitada, iremos começar a obra já depois do final do prazo do PRR. O que é uma obra de uma envergadura significativa, e que teremos que esperar por os financiamentos. Fala-se da possibilidade de ir ao BEI buscar para financiar, da mesma forma que se falou para as escolas, para financiar também as obras em centros de saúde. As condições não são as mesmas? As condições não são as mesmas, mas também, pronto, olha, pelo menos é melhor do que ter que pagar o valor integral da obra. Mas já agora, essa situação relativa ao centro de saúde, mesmo com essas dificuldades, não é um procedimento que será abortado, será para continuar? É um procedimento que terá que ser considerado. Terá que ser considerado dentro daquilo que são as prioridades. O orçamento municipal não é infinito e, portanto, governar, como eu sempre disse, é definir prioridades. E dentro daquilo que é o bolo do orçamento, definir realmente o que é que são as grandes prioridades, o que é possível de buscar financiamento, o que é que não é possível, porque há coisas que têm que avançar, haja ou não financiamento, e há outras que podemos querer esperar, mas esse esperar tem que ver um bocadinho com aquilo que eu falava há pouco, da questão do planeamento. Fazendo os projetos atempadamente, tendo um leque de projetos, seja de empreitadas, seja até, por exemplo, ao nível do saneamento, das águas, tendo isso preparado. Quando se abrem as oportunidades, quando se abrem as candidaturas, nós estamos na fila da frente para avançar com mais tempo. Temos até a oportunidade de ter feito revisão aos projetos, que em alguns casos pode ajudar a mitigar estes trabalhos, noutros eventualmente há situações que efetivamente só se encontram quando vamos para o terreno e em obra, mas há outras que a revisão de projeto poderia seguramente
ajudar, até porque o Código dos Contratos Públicos da contratação pública, aliás, é bastante claro e é obrigatório para obras de uma envergadura significativa haver essa revisão de projeto por um gabinete diferente daquele que foi o seu autor. E por isso realmente esse planeamento atempado de definir quais são as prioridades, que é isso que nós estamos a fazer, ou seja, nós já fizemos essa definição de prioridades com aquilo que foi o nosso compromisso eleitoral. Agora o que temos que fazer é perceber dentro daquilo que é a folga orçamental do município, o que é possível fazer e planear isso para os próximos 4 anos. Obviamente que o nosso plano é mais amplo do que isso e sempre o dissemos desde a primeira hora, nós vimos para implementar um plano para 12 anos para tomar, porque só dessa forma é possível realmente trazer a transformação e a mudança que ambicionamos para o nosso território, mas temos de ter já, obviamente, coisas a acontecer já nos primeiros dias, e um caso concreto disso, que posso também, se calhar, me perguntar sobre isso, mas posso adiantar porque vem a talho de foice, que é a questão da zona industrial da Ceiceira, que foi algo que anunciámos ontem na reunião de Câmara, a primeira reunião de Câmara descentralizada, que é também o cumprir de um compromisso eleitoral. Fizemos essa reunião na Ceiceira precisamente para falar sobre aquilo que é se foram as conclusões do relatório do estudo de viabilidade económico-financeira que feita a propósito de Val dos Ovos, daquilo que é a intenção de fazer uma zona industrial em Val dos Ovos, e que esse estudo, ao comparar com a Ceiceira e com a possibilidade da Ceiceira, chegamos à conclusão que será um procedimento que tem neste momento um conjunto de características mais vantajosas do que Val dos Ovos. E, portanto, temos que ser claros. Tomar tem uma necessidade urgente de espaços industriais, tem uma necessidade urgente de conseguir dar uma resposta afirmativa a uma empresa que bate à porta do município e diga: eu quero me fixar e preciso de 2 hectares, eu quero me fixar e preciso de 4 hectares e trago uma empresa que vai gerar X empregos, postos de trabalho. Nós temos de ser capazes de dizer: sim, eu tenho um espaço para si. E a Ceiceira é a grande aposta? A Ceiceira é a aposta prioritária porque é também aquela que vai estar ou que tem condições para ser posta em prática mais rapidamente, como nós vimos na reunião de Câmara de ontem. Há realmente uma expectativa que possa ser um prazo mais curto. Estamos a falar de 4 anos comparativamente aos 6 anos de Val dos Ovos. Ainda assim, porque Val dos Ovos tem também ali algumas vantagens competitivas interessantes, porque é um território, nomeadamente a freguesia da Sabacheira, mais desertificado, e que nos interessa a nós também trabalhar junto dessa população, dessa freguesia, porque aliás, tem sido isso um pouco ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos, com todas as freguesias, que há muito esta disparidade entre as freguesias rurais e a cidade, e acho que é um sentimento que até se tem acentuado. Nós temos que realmente ter resposta para esses territórios. Pronto, e o caso da freguesia de Sabacheira, que é uma freguesia com bastante área, mas pouca população, ter uma zona industrial não só serve Tomar, como serve também aquela freguesia, depois tem também vantagens. Obviamente temos ali a linha do Norte, temos a acessibilidade do IC9, poder fazer esta ligação ao Oeste também é competitivo, portanto não estamos a abandonar esse projeto, pelo contrário, vamos trabalhar os dois em paralelo, para que os dois possam dar frutos em momentos diferentes do tempo. Mas olha, é um bocadinho aquilo que eu dizia há pouco, de falar a verdade com as pessoas, é isto. É dizer quando há boas notícias, como há no caso da Ceiceira, mas é também dizer quando há notícias menos boas, que é o caso de Val dos Ovos, que vai demorar um pouco mais do que aquilo que era expectável. Muito bem. Feito esse parênteses, e era efetivamente um dos assuntos que tinha aqui projetado, permita-me, queria continuar na educação, mas vou aqui abrir outro parênteses para falar na questão das obras, tentar perceber o ponto de situação relativamente às habitações a custos acessíveis, uma vez que também estão aqui em causa financiamentos PRR, Churmela, Marmelais. Que ponto de situação é que se pode aqui fazer? No caso da habitação, e em particular a Churmela, que é aquela que posso falar já com mais conhecimento de causa, porque também já fizemos essa visita, fizemos esse ponto de situação com o empreiteiro, e nesse caso aí parece-nos que estar tudo em conformidade, se nada em termos de obra. Pronto. Há ali uma situação que tem que ser resolvida ao nível do ordenamento do território e que impacta depois na questão do financiamento. É uma questão que a vereadora Sandra Cardoso está já junto dos serviços a trabalhar, mas é uma questão mais ao nível do ordenamento do território do que propriamente de obra, mas é algo que também já poderia estar mais adiantado ou resolvido, e que poderia eventualmente colocar em risco o financiamento, mas estamos a trabalhar para que assim não seja, e realmente as expectativas nessa frente são boas. No caso da outra empreitada de habitação, aí também vamos visitar muito em breve para fazer também esse ponto de situação. Nós temos feito essas visitas também sempre com a presença do empreiteiro. Acho que é importante que haja esta relação entre empreiteiro e também a governação, não é só, e obviamente sem desprimir qualquer pelos técnicos, mas o dono de obra é a Câmara Municipal representada pela governação. Acho que é importante que haja isso também para sentir um bocadinho a pressão, não é? Enquanto dono de obra, a pressão, porque sabemos que
os empreiteiros hoje estão a fazer obras para vários municípios pelo país fora, e todos têm a mesma urgência que nós, claro. não é? Agora, nós temos é que nos preocupar com Tomar, e é isso que faremos. Mas nestes dois casos, preocupações em menor escala comparativamente com a realidade das escolas. Já agora, Quinta do Contador, Palhavã, o que é que podemos saber deste processo? Esse é um processo mais complexo e que estamos neste momento até para ter uma reunião já para a muito curto prazo. Ainda não foi possível, estamos aqui a tentar acertar agendas, porque é um tema que merece, pela sua dimensão até, merece ali alguma preocupação para perceber realmente, preocupação no sentido de um olhar mais atento. Sim. E portanto oportunamente sobre ele também darei outras informações que neste momento ainda não é possível. Muito bem, então voltava à educação, porque julgo que também terá sido uma das afirmações mais fortes que proferiu durante este último mês, acredito eu, na sequência de uma reunião que teve com os presidentes das juntas de freguesia do Conselho de Tomar, que tem a ver com aquilo que é designado a climatização nas escolas. Muito diretamente, há crianças a passar frio nas nossas escolas? Nós temos, e basta falar com os presidentes de junta de freguesia. Aliás, eu na reunião de Câmara, porque acho estranho que quem governou o município até há um mês atrás não tivesse conhecimento disto, obviamente que tinham, mas basta pegar no carro, dar uma volta pelo Conselho, falar com os presidentes de junta de freguesia. Eu estive nessa primeira reunião transversal a todos os presidentes de junta de freguesia, em que falámos com todos de forma aberta, em que expus claramente, é um objetivo para nós, é uma prioridade para nós, atacar esta questão da climatização, do conforto das crianças nas escolas. E em particular nas freguesias rurais, sabendo nós que na cidade também existem desafios ao nível da climatização, e desafios que pela dimensão das escolas são eles também mais dispendiosos, mas que ainda assim obviamente têm que ser resolvidos. Ou seja, estamos a falar de um investimento significativo, um investimento visto com muitos bons olhos pelos presidentes da freguesia. Alguns deles até já estavam a começar a pensar em 2026 fazer eles próprios esse investimento, mas acho que isso pode ser feito de uma forma estruturada, articulando os serviços das obras municipais do município com as juntas de freguesia, para, desde logo na escolha dos equipamentos, também porque há escolas que não se trata apenas de equipamentos tão simples quanto colocar um ar-condicionado, há escolas onde vamos ter que pôr caixilharias em condições, há escolas onde vamos ter que rever a questão do quadro. O quadro elétrico não terá capacidade para suportar este tipo de sistemas de aquecimento e arrefecimento, ou seja, há aqui um conjunto de desafios, e esse ponto de situação é importante que seja feito em consonância das freguesias, as escolas também, e os serviços do município. É um objetivo. Foram alertas feitos por presidentes de... Alertas que eu por conhecer. Lá está, aquilo que falávamos há pouco, o facto dos últimos anos também ter sido vereador, o facto dos últimos anos também ter estado presente no território, e essa proximidade, que não andamos a apregoar proximidade, nós praticámos proximidade ao longo dos últimos anos, e praticamos agora e continuaremos a praticar. E essa proximidade também, eu visitei uma boa parte das escolas, não, algumas no período de campanha, outras no período antes de campanha, pré-campanha, e outras até muito antes disso. E realmente é fácil constatar isso. Eu até em reunião de Câmara falei várias vezes sobre o que se passava, por exemplo, no centro escolar da Minhaceira, que infelizmente continua a acontecer. Eu estive lá já no início, logo poucos dias depois de ter tomado posse, no início de novembro, e não tínhamos um tempo tão frio como registramos agora, mas há ali salas em particular que se nota, entrar para dentro daquelas salas é mais frio do que o resto do centro escolar, e ainda não estamos no inverno. E acho que hoje, em 2025, 2026 em breve, temos todas as condições para que isso não aconteça e que isso não seja uma realidade. Porque aquela conversa de no meu tempo também era assim, e assim, hoje os tempos mudaram e temos condições técnicas, tecnológicas e financeiras para o fazer. Isso deve ser encarado como uma prioridade, e efetivamente senti do lado dos presidentes de junta também uma vontade muito grande de pegar esse projeto e levá-lo a bom porto. Eu aproveitava, e até para fazer aqui uma ponte, e mais à frente vamos perceber porquê, na recente Assembleia Municipal de Tomar foram aprovados os valores dos impostos para 2026. Diria que não há aqui grandes alterações significativas, ainda que no imposto municipal sobre imóveis haja aqui esta diminuição de 50%, estava em 20%, passa para 50%, para as associações. Depois pedi-lhe que me explicasse se para todas elas ou só para aquelas que têm os edifícios, as sedes legalizadas, mas efetivamente aquilo que mais deu que falar foi a questão do IRS, onde o atual Executivo entendeu por bem não abdicar da totalidade da taxa a que tinha direito, os 5%.
fala-se em 400 mil euros e relacionou esses 400 mil euros precisamente com esta necessidade da climatização das escolas. É mesmo isso que tem em mente? Sim, pegando então só na questão do IMI primeiro do que tudo, foi pela ordem que falou, a questão do IMI, nós o que fizemos foi, aquilo que está no regulamento de benefícios fiscais é que permitir até 50% da isenção do IMI para as associações com a sede regularizada. Ou seja, de certa forma é também um incentivo à regularização das sedes. Mas nós estamos a falar de associações onde, por exemplo, o IMI pode ir aos 1.500 euros. 50% são 750 euros que lhes permite poupar. O ano passado estava em 20%, já na altura os vereadores do PSD disseram que deveria ser os 50%. A quando da elaboração deste regulamento, que foi proposta dos vereadores do PSD, apontámos aos 100%, na altura o Partido Socialista recusou. Ironia dos destinos, agora na Assembleia Municipal veio falar que devia ser 100%, quer dizer, quando fizeram o regulamento não permitiram. Se agora não está possível no regulamento, mas pronto, é a tal coerência. Sobre o IMI, então, passámos aos 50%, mas temos que fazer mais do que isso, porque não basta dizer que aprovarmos um regulamento, um IMI com 50% de desconto para as associações com a sede regularizada, temos que lhes comunicar isso. Temos que lhes comunicar isso porque nós, em conversa com algumas associações com a sede regularizada, fui percebendo que realmente não tinham conhecimento dessa oportunidade. E, por exemplo, ainda este fim de semana, quando estive na Sabacheira, percebi que, por exemplo, o clube da Sabacheira que paga um valor muito significativo de IMI, não tinha conhecimento dessa possibilidade. É importante irmos comunicando, ir falando sobre isso, para que em breve possamos fazer. Olha, por exemplo, e pegando a questão da regularização das sedes, que também a comunicação é importante. Como outros municípios fizeram, Tomar deveria ter feito também, e vamos fazê-lo nós, agora obviamente já com menos tempo, mas vamos fazê-lo também. Existe neste momento um regime excepcional na lei que permite, até sensivelmente final do ano que vem, a regularização dos edifícios das sedes das associações. É um processo, e é um processo que demora, é um processo que tem custos, é um processo com vários passos. O município deve ser o promotor disso. O município deve fazer uma sessão de esclarecimentos que faremos com as associações nessas condições para explicar entregar documentação, entregar informação e dizer que estes são os passos para regularizar a sede. Estamos ao vosso lado, estamos disponíveis também para colocar os recursos do município ao vosso dispor, porque a regularização das sedes é algo positivo, primeiro para as associações, porque lhes permite ter acesso, por exemplo, à isenção do IMI, permite-lhes ter também outro tipo de atividades e permite até, em alguns casos, depois candidatarem-se a certos apoios, a certos financiamentos. Sobre a questão do IRS, é uma opção política. Eu não me escondo atrás das opções políticas, eu assumi-o na reunião de Câmara, assumi-o na Assembleia Municipal, não tenho problemas nenhum em assumi-lo. É a opção que eu acho que é melhor para tomar. E tudo aquilo que for melhor para tomar, eu farei. Estamos a falar do IMI. O município de Tomar tem direito a uma taxa variável até 5%. IRS. IRS, peço desculpa. IRS pode ter 5%, pode ter 4, 3, 2, 1 ou pode não receber nada. O município de Tomar até nos últimos anos, nos últimos 3 anos, se não estou em erro, abdicou de 1%. Ou seja, abdicou de cerca de 400 mil euros. A questão aqui é realmente... Verba dividida por algumas famílias, não por todas. Correto. Ou seja, até porque temos uma boa parte das famílias, e se olharmos para aquilo que é a média nacional, mas eu acredito que Tomar aí esteja acima da média nacional nesse valor, mas 40 e qualquer coisa por cento das famílias das pessoas não pagam IRS porque não têm rendimentos para tal. E portanto a essas não há devolução nenhuma. Nós ou estamos a devolver IRS, estamos a devolver 30 ou 40 euros, se tanto. Há algumas famílias que são as poucas que pagam IRS, estamos a devolver-lhes 30 ou... Vai alguém viver para Tomar porque ao final do ano tem mais 30 euros de reembolso de IRS? Isso não tem impacto, isso não é por aí que a vida da pessoa vai ficar muito melhor ou que deixa de ficar ou que fica, mas o bolo total dos 400 mil euros permite ao município de Tomar fazer projetos, fazer obras que têm um impacto muito mais significativo na comunidade. E neste caso concreto, porque acho que é importante também nessa lógica de transparência que as pessoas saibam para onde é que vão os dinheiros e para onde é que as coisas são aplicadas. E aqui há uma relação muito direta daquilo que é a previsão, que a gente já começa a antecipar em relação à questão da climatização, que é um investimento significativo, não há de fugir muito a esse valor. Não se trata de uma consignação formal, trata-se de dizer que estamos aqui a ir buscar mais 400 mil euros de receita, que não se trata de tirar dinheiro às pessoas, não, trata simplesmente de não devolver tanto dinheiro, e trata-se de pegar nesse bolo e dizer, temos aqui uma aplicação que eu considero e que nós consideramos que faz muito mais sentido. Resolver a questão da climatização
nas escolas, para mim faz muito mais sentido que estar a dar 30 ou 40 euros a algumas famílias e que não vai mudar a vida de ninguém. Enquanto aqueles miúdos, a vida fica muito mais confortável nos meses de inverno e nos meses de verão. Ou seja, pronto, deixa-nos essa garantia de que efetivamente esse valor será direcionado para a questão da climatização. Teremos essa receita e teremos esse investimento. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, imaginemos que tinha tomado posse há 6 meses, já há cerca de meio ano, e já tinha outra abrangência, tinha outras certezas sobre aquela que é, por exemplo, a saúde financeira do município e qual seria o impacto de eventuais alterações ao valor dos impostos. Teria olhado de outra forma para estes valores que vão ser aplicados em 2026? Poderia aqui haver alterações mais significativas ou não? Poderia haver, e dou já um exemplo, que é o caso da derrama, ou seja, dos impostos que o município aprova. Temos o IMI, que é o imposto sobre os imóveis, o IRS, ou a taxa variável no IRS sobre os rendimentos, e temos um que era o que não falámos ainda, que é a derrama. A derrama, no fundo, tem que ver com o lucro das empresas. E o PSD foi sempre claro desde a primeira hora, há vários anos, sobre a prioridade que entende que deve ter o setor empresarial em tomar. E a derrama pode ser um mecanismo, efetivamente, de promoção e também de competitividade para o território. E essa seria, se calhar, se me perguntar qual é a prioridade dos vários impostos a mexer, havendo disponibilidade para tal, a derrama parece-me prioritária. Porque é um sinal que damos às empresas, é um sinal que, por exemplo, podemos aplicar, eu dei alguns exemplos na Assembleia Municipal, por exemplo, uma derrama mais baixa para as empresas que tenham sede no Conselho. Uma empresa que tenha sede em Tomar deve ser mais valorizada por isso. Outro exemplo, uma empresa que gere emprego deve ser mais valorizada por isso, e ao ser valorizado estamos a falar de alguma redução ao nível da derrama. E isso são sinais importantes, porque tudo o resto depois acontece por consequência. A nossa lógica tem sido sempre essa, e disse-o várias vezes durante a campanha, disse-o até antes da campanha, durante muitos anos. A questão empresarial, atrair mais empresas, gerar mais emprego, é o que muda o território. Porque isso sim é o emprego que traz as pessoas a viver para cá, não é 30 euros ao final do ano no IRS. O que faz as pessoas virem viver para cá é a capacidade, é a qualidade de vida, mas antes de mais o emprego. Porque sem emprego tudo o resto não interessa. Até podemos ter a melhor qualidade de vida, podemos ter tudo do melhor. Se a pessoa não tiver trabalho para pôr o pão na mesa, isso não conta. E isso faz-se com empresas. É o setor privado que gera o emprego, e é isso que nós temos que fazer. Por isso, a prioridade, havendo disponibilidade orçamental para isso, é na derrama. Muito bem, para além de tudo aquilo que já temos aqui falado, tinha aqui mais 2 ou 3 questões avulso, por assim dizer, para lhe colocar, e depois no final pedia-lhe que nos abrisse as portas de 2026 e tentássemos perceber quais é que são as grandes metas a cumprir. Mas quanto a estas questões avulso, permita-me aqui falar-lhe sobre a videovigilância, perguntar-lhe em que pé é que está este processo e se mantém essa ideia que passa pela criação da Polícia Municipal. Sim, para ambas. Em relação à questão da videovigilância, já reuni com os serviços sobre isso, para fazer esse ponto de situação, e percebemos realmente que, no fundo, o que é necessário é que do lado do município seja colocado como prioritário. Já dei essa indicação, é realmente um tema que é prioritário, até porque infelizmente temos assistido ao longo das últimas semanas em particular a alguns assaltos até a lojas no centro histórico e tudo mais. Este é um tema que para nós é prioritário, era prioritário na oposição, em coerência, é agora prioritário enquanto governação. Já dei essa indicação aos serviços para darmos urgência, sentido de urgência a essa medida. Investimento dispendioso? É um investimento. Agora, o dispendioso tem que ver sempre com aquilo que é o retorno do investimento. Um investimento pressupõe retorno, e aqui o retorno será seguramente a segurança dos cidadãos, a segurança do comércio local, e, portanto, o dispendioso é sempre relativo a partir do momento em que há retorno, que não tem que ser sempre, obviamente, financeiro, mas que neste caso, em termos de segurança e de qualidade de vida, é um investimento que vale a pena. Sobre a questão da Polícia Municipal, sim, obviamente que não foi num mês que perdi uma das principais ideias que apresentámos. Acho que faz sentido, acho até por algum das conversas que tenho tido em termos de necessidades dentro do município, ao nível da fiscalização, ao nível de outras situações, até ao nível do ambiente também, parece-me cada vez mais fazer sentido. Agora, ao contrário da videovigilância, que é um processo que será mais célere, mais rápido, é um processo, a Polícia Municipal, como podemos ver noutros casos, é daqueles que é um projeto mais amplo, que vai levar mais tempo, mas que seguramente nos próximos tempos começaremos também a dar os primeiros passos para isso. Em termos de financiamento, terá que ser o município a assumi-lo.
para a Polícia Municipal, Exatamente. como o próprio nome indica, Polícia Municipal, sendo que aí não se trata apenas de despesa. Com a Polícia Municipal também teremos, além de termos também uma diminuição de alguns custos. Atualmente a Câmara Municipal ainda gasta algumas dezenas de milhares de euros anualmente com gratificados à Polícia de Segurança Pública, e que alguns deles deixaram de ser necessários de fazer. É também outro nível de serviço que passam a ser possíveis, por exemplo, junto do mercado, junto da fiscalização, junto do estacionamento. Há várias situações que podem ser termos ganhos de otimização com a existência da Polícia Municipal. E depois também, ou seja, também poderá haver aí um aumento na receita, mas essencialmente é também todo aquilo que é o serviço, ou seja, mais do que despesa ou do que receita, é aquilo que é a qualidade de serviço, e que nós depois conseguiremos também colmatar algumas áreas que neste momento o município não está a conseguir chegar. Muito bem. Outro tema completamente diferente. O Presidente Tiago Carrão já teve a oportunidade para reunir com a administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, nomeadamente aqui investimentos em curso em tomar a construção do edifício de pedopsiquiatria, entre outros investimentos, até mesmo alta tecnologia ao serviço da cirurgia. Mas permita-me aqui descer um patamar e falar no acesso aos cuidados de saúde primários e recuperar um alerta, um lamento do Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, Rui Lopes, que em declarações precisamente à Rádio Hertz confirmou que nesta altura a unidade familiar dos Templários, sediada em Olalhas, não tem médico de família em permanência. Está em causa uma estrutura que, quando foi criada, tinha efetivamente 2 a 3 médicos, se não mais, em permanência, serviço de enfermagem, e agora encontra-se reduzido a consultas, a teleconsultas e também a marcações ocasionais 3 vezes por semana. Como é que chegámos até aqui? Teve algum eco destas dificuldades junto da ULS Médio Tejo? Como é que chegámos? Eu não lhe posso responder. Posso dizer como é que vamos sair daqui. Eu mal tive conhecimento dessa situação, até porque esta semana, como disse bem, visitei o ULS e reuni com o Conselho de Administração. Fiz logo eco desse alerta, dessa preocupação junto da administração da ULS, e fiz aquilo que deve ser feito neste aspecto, que é, no fundo, dizer que o município de Tomar quer que este problema seja resolvido o quanto antes. Estamos a falar de população que está neste momento sem acesso a cuidados de saúde primários, e aquilo que foi a informação que tivemos, se por um lado percebemos que isto é uma situação que até conseguiu ser, arrastou-se no tempo, porque já havia a vontade do médico sair para Ferreira já desde março, não estou em erro, ou seja, ainda se conseguiu aqui arrastar algum tempo. E arranjou-se esta solução temporária, que não é de todo igual, convenhamos, não é a mesma qualidade de serviço com as teleconsultas, em particular quando falamos de uma população mais idosa, mas não é de todo o mesmo nível, é apenas uma solução, se me permite, desenrasque, não é? Mas o que conseguimos realmente foi que já no próximo recrutamento, e que será no próximo concurso para médicos de família, que será a curto prazo, não tendo ainda da ULS uma estimativa, mas que tenha a garantia que será para breve, teremos então já um dos médicos que será precisamente para esse centro de saúde, para essa unidade. Que radiografia, passa a expressão, podemos fazer daquele que é, nesta altura, o acesso a esses cuidados de saúde primários? Há outras freguesias com as mesmas dificuldades? Nós temos ou seja, aqui falar dos cuidados de saúde primários é falar de pessoal médico, pessoal também não médico. Há aqui um conjunto de situações que merece a nossa atenção e acompanhamento, até porque o município, nos últimos anos, assumiu responsabilidades, competências nessa área, nomeadamente ao nível da manutenção do centro de saúde, e, por exemplo, o centro de saúde de Olalhas é também, para além desta questão de não ter médico de família, é também um centro de saúde que exige a nossa atenção ao nível da manutenção dos espaços. Temos ali algumas intervenções que são necessárias, em particular naquelas que mais exteriores, ao nível da iluminação, por exemplo, e isso também é um tema que tem que ter a nossa atenção. E desde logo, por exemplo, isso passa esse tema da saúde, que é criámos esse pelouro da saúde para atribuí-lo à vice-presidente Célia Bonet, precisamente porque é um pelouro que tem que existir e tem que haver alguém que se dedique a este tema, que possa fazer esta ponte entre as juntas de freguesia e o LS, que possa estar junto do território para acompanhar isso. Da mesma forma que também naquilo que venha a ser a nova estrutura orgânica, a saúde também tem que ter lá o seu espaço, precisamente porque é um tema fundamental, e o município tem agora responsabilidades muito, muito concretas nele.
Falou na Vice-Presidente Célia Boné, permita-me recuar à educação e à questão dos funcionários, também para recuperar aqui outro dos temas que marcou este mês, que foi o facto de no centro escolar de Casais, uma sala de jardim de infância, ter tido a necessidade de encerrar por falta de assistente operacional. Ao nível deste equilíbrio do desejável de assistentes operacionais nas escolas, já tiveram essa oportunidade para perceber se as escolas têm aquilo que efetivamente necessitam ao nível de recursos humanos, ou há aqui lugares a preencher? Esse é um tema que nos preocupa. Ainda hoje falava um pouco com a Vice-Presidente sobre esse tema, e a semana passada, creio eu que foi semana passada, ou há 15 dias, hoje já não consigo precisar, os dias têm sido a um ritmo tão acelerado, mas já reunimos com o diretor do agrupamento de escolas Templários, onde pertence o Centro Escolar de Casais, e falámos precisamente, e foi partilhado esse tema da preocupação com os recursos humanos, pelas aposentações que existem, também pelo aquilo que são, quando estamos a falar nós temos mais de 200 funcionários nas escolas, também por aquilo que são as situações de baixa, e aí também são situações que têm que ser uma resposta de forma diferente, e no caso do Centro Escolar de Casais acontece realmente essa situação infeliz, se me permite, mas que não teria sido necessário. Nós, Câmara Municipal, soubemos informalmente dessa situação, se temos sabido de uma forma mais imediata, havia possibilidade, porque existe a possibilidade, temos recursos para realocar com rapidez e no momento para dar resposta precisamente a estas situações que são imprevisíveis, não é? As pessoas têm as suas vidas e pode acontecer situações mais imprevisíveis, poderia ter havido uma resposta que tivesse impedido esse episódio. Tanto é que no dia seguinte a situação estava sanada, ainda que no Centro Escolar Casais realmente a situação ainda esteja longe daquilo que é pelo menos o necessário. Já nem vou falar do ótimo ou do ideal, o necessário. Por isso mesmo é que também temos neste momento a decorrer a entrada que será para breve, e poderá, se não for neste mês de dezembro, será seguramente no início de janeiro, porque também vai entrar o período de férias e tudo mais, mas estamos já neste momento numa fase de iniciar depois os contactos com aquilo que são 4 assistentes operacionais que estão numa bolsa de recrutamento. Existiu um recrutamento que deixou uma bolsa de recrutamento, e já demos indicação aos serviços, em consonância com os agrupamentos, da entrada de mais 4 assistentes operacionais. Agora, este é um tema que estamos a falar aqui um bocadinho de pensos rápidos, não é? Ou seja, houve ali aquela situação, agora estamos a falar aqui mais 4 assistentes. Este é um tema que merece reflexão. Como quase tudo, eu diria, quase tudo, mas essa tal organização vem de reflexão. Temos que nos sentar, temos que pensar a sério os temas, e isto acontece com todos os temas, ou seja, que foi algo que nós sempre dissemos várias vezes, a solução avulsa ou o penso rápido, isso temos que acabar com isso, e temos é que realmente ter, obviamente que há situações imprevistas e continuam a acontecer, mas o que temos de ter é um pensamento estruturado para o município, para as várias vertentes do município, e pensar as coisas como um todo e com uma estratégia. E no caso dos assistentes operacionais, ou, aliás, no caso não só dos assistentes operacionais, mas dos funcionários do município nas escolas, é algo que também temos de trabalhar com as escolas, com os agrupamentos escolares, para perceber efetivamente onde é que estão as necessidades, porque há as escolas, há centros escolares com necessidades díspares, alguns se calhar que têm as necessidades preenchidas, e perceber realmente se há otimizações que podem ser feitas, porque temos também aquilo que são os rácios do Ministério. No caso do agrupamento escolar de escolas de Templários, estamos acima dos rácios, e portanto é perceber se isso acontece, porque é que não estamos a conseguir chegar a todo lado. Mas isso é uma reflexão. O trabalho é longo, não é algo que conseguisse fazer em 30 dias, mas é algo que claramente deu para perceber em 30 dias que é um desafio, e é um desafio que temos que agarrar. Muito bem, olhamos então assim para um pouco da atualidade deste último mês. Agora aproveitava esta reta final desta entrevista para lhe perguntar, ou para lhe pedir uma projeção de 2026. Imaginemos que daqui a um ano estamos aqui neste mesmo sítio. O que é que vai querer dizer aos tomarenses que concretizou? Um ano é curto, já agora dizer que um ano é curto. Se um mês é curto, obviamente que um mês é ainda mais curto, mas um ano é curto, porquê? Porque precisamente a ligar com aquilo que eu estava a dizer, ou seja, nós o que nos propusemos a fazer, e acho que os tomarenses sentiram isso e por isso também nos deram a sua confiança, é realmente a fazer mudança a sério, é fazer transformação a sério. E isso não acontece num ano, nem acontece, verdade seja dita, em 4 anos, e portanto, e por isso é que apresentámos este projeto de 12 anos. Mas os sinais vão aparecer. Os primeiros passos serão dados, algumas coisas serão implementadas. Eu se calhar diria que este primeiro ano, o que é que podem esperar de nós?
podemos esperar estar aqui sentados daqui a um ano com uma Câmara com mais eficiente, com uma resposta mais rápida e também mais moderna. Há ali muito espaço. Também, obviamente, é a minha área e por isso sinto isso com a minha área profissional e senti isso logo muito rapidamente, mas por todo o sítio que eu passo, os próprios funcionários me transmitem isso. Isto já não se deveria fazer assim, no sentido até tecnológico. Estamos a trabalhar ainda com o Excel, em muito caso. E estamos a falar do Excel, não com o Excel, estou a falar do Excel para gerir bases de dados. Estamos em 2025, isso já não faz sentido quando temos soluções de software, até especificamente para autarquias, para gerir isso. E esse é um investimento que vamos fazer já no próximo ano. Temos até já em sede do Orçamento de 2026 pensado algumas rúbricas para isso. A modernização administrativa, porque uma organização mais otimizada, mais eficiente, a resposta aos cidadãos. E os grandes projetos, eu posso depois também falar sobre isso, mas os grandes projetos são obviamente importantes. Isso é inegável. Também foi também as nossas ideias, as nossas grandes ideias para tomar, também foram algo que sentimos a empatia e a simpatia dos tomarenses. Mas temos que fazer, e eu disse isto em todos os encontros que tive com os funcionários, tenho dito isto também com os dirigentes, tenho dito isto em todos que tenho encontrado. Vamos fazer as coisas pequenas bem feitas. Nós fizemos tudo bem feito, porque dá o mesmo trabalho fazer, o meu avô dizia, dá o mesmo trabalho fazer mal ou fazer bem, vale mais fazer bem. Vamos fazer tudo bem feito. Se as pequenas coisas forem bem feitas, isso acumula, é acumulativo e as coisas começam a acontecer. E, portanto, há muita coisa pequena que queremos começar a fazer diferente, no nosso entender melhor, bem feitas, e depois as coisas vão começar a ter consequência. E depois isso também se torna mais fácil. Torna-se mais fácil ter projetos prontos, torna-se mais fácil um projeto dar entrada no urbanismo e ter uma resposta mais rápida, torna-se mais fácil uma resposta social mais articulada, torna-se mais transparente aquilo que são os apoios que o município vai atribuindo ao longo do ano. Tudo isso são coisas que vão acontecendo naturalmente. E acho que as pessoas daqui a um ano, ou daqui a um ano quando estivermos aqui sentados, espero que não seja preciso tanto, e precisamos falar também entretanto, mas daqui a um ano quando estivermos aqui sentados, seguramente teremos aqui boas notícias para dar na eficácia da resposta do município de Tomar. Entretanto, ao longo desse ano, obviamente que há coisas que estão em curso e que não poderão parar. Nós temos, espero que possamos estar a dar por concluída esta intervenção nas escolas, com a questão da climatização. Espero que estejamos também já concluídas, ou perto disso, seria bom sinal, tendo em conta aquilo que é os panoramas que estávamos a falar há pouco, concluídas as intervenções mais significativas em curso. Espero que possamos ter lançado, entretanto, mais uma outra empreitada, porque 2026 é importante que exista execução ao nível do 2030. Nós temos um quadro de cerca de 12 milhões de euros, não chega, mas cerca de 12 milhões de euros de investimento financiado para Tomar. Muitos deles ainda a precisar do projeto e alguns em fase até embrionária, outros um bocadinho mais avançados. Temos que agora compatibilizar isso com aquilo que são as nossas prioridades para Tomar, porque não é por o projeto estar pronto que também vamos a correr avançar. E temos que realmente compatibilizar isso, mas espero que possamos também já ter lançado mais algumas empreitadas, porque, como eu dizia, 2026 realmente tem que ser um ano de execução. Outro tema que também me preocupa e que vamos só tentar também aqui começar já a atacar em 2026 tem a ver com a eficiência, nomeadamente ao nível da energia e ao nível da água. Estamos a falar, o município tem efetivamente contas muito significativas ao nível da água, do consumo de água, mas mais do que isso, do que uma razão económica ou financeira, também é uma razão de sustentabilidade. Estamos a falar, por exemplo, de sistemas de rega. Existe um projeto pronto para levar a conclusão ao nível da utilização de águas de furos e também água do rio e tudo mais para rega, e isso são situações que nos interessam porque vão permitir uma poupança financeira, mas também de sustentabilidade, e ao nível da energia também temos consumos energéticos muito significativos e que esperamos que possamos também ter uma resposta nessa frente. Muito bem, queria, e já agora aproveitava para terminar esta nossa entrevista de uma forma mais leve, por assim dizer. O Tiago Carrão, que profissionalmente sempre teve esta inclinação para as tecnologias, permita-me a expressão, e até na campanha foi muito ativo nas redes sociais, uma forma de chegar à população, mas nesta altura tem maior exposição, está mais exposto à crítica. Até que ponto é que esse gosto pelas tecnologias do cidadão Tiago Carrão está a ser prejudicado
pela maior exposição à crítica do presidente Tiago Carrão. Já teve de abdicar de alguma coisa, nomeadamente nas redes sociais, ou não? Abdicar, mas não por vontade própria. Abdicar por falta de opção e porque realmente tem sido exigente. Ou seja, estas primeiras semanas a bem da verdade, este mês de dezembro, pelo menos, daquilo que já vejo a minha agenda, e se a vir realmente vai perceber o que é que eu estou a dizer, o tempo não é muito. Ou seja, a prioridade é governar, é tomar, e é esse trabalho, esses encontros, essas sessões de trabalho, essas reuniões que estamos a fazer, isso é a prioridade. Portanto, o tempo, eu quero, aliás, eu vou fazê-lo hoje. Vai ser, entretanto, vou publicar entretanto um vídeo onde faço um breve resumo daquilo que foi este primeiro mês de governação, porque acho que foi importante, acho que as pessoas se relacionaram bem com esta minha presença nas redes sociais ao longo dos últimos meses e que em boa parte também, verdade seja dita, contribuiu para a vitória nas eleições, e portanto acho que as pessoas também esperam isso de mim, que enquanto Presidente mantenha essa exposição e essa participação e essa transparência e comunicação nas redes sociais. Eu quero fazê-lo, quero mantê-lo, quero também poder fazê-lo o máximo possível, sendo que agora, em particular neste período de maior exigência em que estamos a conhecer os cantos à casa, a apagar alguns fogos e a pôr em marcha aquilo que também são algumas das nossas ideias, dos nossos projetos, em que tudo isto está a acontecer ao mesmo tempo, não tem sido fácil. A vontade é muita, tenho comentado isso com algumas pessoas, que senti que estava aqui a não corresponder àquilo que era, ou seja, habituei as pessoas, digamos assim, a um nível de comunicação que não consegui ao longo do último mês cumprir. Espero que hoje, com o lançamento agora do vídeo do balanço do primeiro mês, possa ser aqui realmente o relançar, porque seguramente não deixarei de o fazer por causa da crítica. Vivo bem com isso, acho que só quem não faz é que não, e mesmo quem não faz também é criticado por não fazer, por isso vivo bem com isso. Se chegar ao final do dia com consciência tranquila que fiz e aqueles que estão comigo fizemos tudo o melhor que sabíamos, o melhor que podíamos e que demos o nosso contributo para que Tomar ficasse melhor do que estava no dia anterior, estou à vontade, podem criticar, e até mais do que não ignorar, acho que é importante também conhecermos as críticas. Eu gosto de ler, gosto de conhecer, gosto de saber tudo aquilo que seja justo, fundamentado e fundado e que dê para perceber, porque eu disse isto já aos serviços várias vezes. Eu não sou dono da razão, eu tenho as minhas ideias, nós temos as nossas ideias, os nossos projetos, estou disponível para que me provem o contrário e que realmente há uma forma diferente de fazer ou que podemos ir por um caminho diferente. E estou disponível para mudar de opinião. Podemos nem sempre concordar e às vezes até posso preferir manter a minha posição, mas estou disponível para que me provem o contrário. E nas redes sociais também estou disponível, nas redes sociais, também no dia a dia, não deixei de andar na rua, e tenho todo o gosto em falar com as pessoas na rua e tentar também conhecer as coisas, porque essa tal proximidade também se faz assim. Muito bem, muito obrigado pela disponibilidade e até breve. Obrigado. E assim finalizamos esta entrevista a Tiago Carrão, Presidente da Câmara Municipal, precisamente um mês após a tomada de posse como novo Presidente da Câmara Municipal. Fizemos aqui um balanço, um olhar para diversos temas que têm marcado esta atualidade recente. Também projetámos ao de leve o futuro próximo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.